si o peso do castigo. Eles receberão o castigo sobre si. Então a Torá que nos falou, olha só como o versículo nos diz. A Torá falou que caso irmã do seu pai, filha do seu pai, ou irmã da sua mãe. E depois o versículo conclui falando, ele revelou o pudor da sua irmã, então aí ele vai ter castigo. Aí, né, que seria careta, não é pena de morte, não é pena de morte, é careta. Careta é aquela questão, né, que a pessoa perde a ligação dela com o criador, enfim, perde a ligação dela com o criador, é cortada a corda, né, vamos chamar assim, a corda que nos liga a Deus, ela é cortada e a pessoa em geral ela vem a morrer antes dos 60 anos. Por isso tinham sábios que quando eles completavam 60 anos, ele fazia uma festa. Para completar 60 anos, fazer uma festa, porque significa que ele não teve careta. Porque se ele tivesse careta, tivesse feito alguma proibição que fosse passivo de careta, ele teria morrido antes dos 60. Mas a pessoa, se, enfim, Deus fala que vai desligar ela da conexão dela com ele, né? Da conexão dela com o Criador. Mas o versículo somente nos disse irmã pelo lado do pai, irmã pelo lado da mãe. Fala, desculpa. Não, desculpa, a Bíblia não falou, mas a Bíblia falou que viveu até 60 anos, não desligou com... Não, porque a pena não é... O careta, ele se manifesta que a pessoa ela falece antes dos 60. Já que ela perde essa conexão dela com o Criador, entendi. Isso se manifesta na prática que ela não vive mais de 60 anos. Obrigado. Agora entendi. Isso tem a ver também com o número 60, né? Na realidade também é interessante, quer dizer, o nível, qual a ideia do número 60, mas... ela então, aí enfim, ela viria a falecer antes dos 60 anos. Por isso, esses rabinos que passavam, né, completavam 60, faziam essa festa. Fala Gemara, Eli ela bataviv, shelo batimo shelo bataviv. Será que eu não tenho somente... Será que eu não tenho a proibição somente na situação que é filha do pai, que é irmã pela parte do pai ou pela parte da mãe? Será que no caso Batimó, o Bataviv Minai? Da onde nós sabemos que quando a irmã é pela parte de pai e pela parte de mãe, que aí é proibido? O versículo não falou, o versículo só falou quando é ou de pai ou de mãe. Então da onde nós sabemos que quando é de pai e de mãe, aí também é proibido. Aí vem para isso que serve a conclusão do versículo. Para isso serve a conclusão. Por isso o versículo ele conclui, ele revelou o poder da sua irmã, que não era necessário dizer. O versículo não precisava dizer para a gente, ele, enfim, revelou o poder da sua irmã, enfim. Aí o versículo falou não falou irmã do pai, irmã da mãe, enfim, irmã pelo parte de pai, irmã pelo parte da mãe. Só falou irmã. Então, e aí daqui a gente aprende já que o versículo concluiu com estas palavras a mais, né? Já que o versículo concluiu com palavras não necessárias, ele falou, revelou o poder da sua irmã. Aqui nós aprendemos que, independente de ser irmã do pai ou da mãe, aqui o versículo falou falou irmã, qualquer irmã. Só que o que você poderia argumentar? O que você poderia argumentar? Por que eu preciso que o versículo vai me falar porque a gente acabou de falar que isso que eu aprendo, a proibição de ter relação com a irmã, é do fato que o versículo acrescentou umas palavras no final. E falou arrotó, lá a irmã, sem falar por parte de pai ou por parte de mãe. Mas a princípio não precisaria disso, quer dizer, não precisaria dessas palavras a mais do versículo para aprender dali que é proibido ter relação com a irmã quando é de parte de pai e de mãe. Como eu poderia aprender? Eu poderia aprender Kalvachomer, poderia aprender através de cálculo. Se o versículo ele já proibiu a irmã por parte de pai ou por parte de mãe, quanto mais que se a irmã é por parte de pai e de mãe, que aí também é proibido, certo? Bate vivo, bate molo, kol sheker. Será que não é muito mais que quando a irmã pelos dois, por parte do pai e por parte da mãe, que aí vai proibir, que é proibido? Mas disso que o versículo precisou falar, aqui que a gente aprende, não pode, que não posso aprender de Kalvachomer, que eu não posso aprender castigo de interpretação de cálculo. Tem que o versículo falar, é proibido. Se o versículo não falou que é proibido, eu pensaria que, ou seja, eu teria que falar
que por algum motivo, enfim, obviamente, a Torá só proibiu se é por parte de pai ou por parte de mãe. Mas quando é por parte de dois, não teria proibição. Eu não poderia aprender por esse cálculo óbvio, né? Se é óbvio. Por isso o versículo tem que falar claramente. Não, que é óbvio, né? Então, eu não posso aprender pelo óbvio. Não, assim, é óbvio, mas a gente está debatendo porque a gente precisa entender entendi. pelo que está escrito, né? É óbvio que é proibido, você está falando? Óbvio. Sim. Porque só não faz sentido. Não, mas tá bom, mas a gente precisava, se a Torá não tivesse falado, enfim, tá bom. A gente vai chegar lá. Sim. Mas é isso, a gente já viu porque é proibido. Porque o versículo conclui com essas palavras. Sim. Só que se não fosse essas palavras, eu não poderia aprender de Kal Vachomer. Sim. Agora pergunta a Guemará. Tem um outro problema. Qual é o outro problema? O problema é que a Torá, ela fala castigo e ela fala proibição. Ela fala não pode fazer, advertência. E ela fala, caso você fizer, qual o castigo, qual a punição que a pessoa vai ter. Uhum. Ela fala, em geral, tem que falar os dois. Tanto que não pode fazer e tanto que acontece se fizer. Uhum. Tem leis que falam não, direto somente, se você fizer isso, não fala não pode. Se você não pode matar. Se você matou, não está escrito não pode. Mas a Torá fala não pode. Por que a Torá fala não pode? Porque na verdade, quando a Torá ela fala não pode, as outras leis, elas só servem na realidade como algo posterior. Uhum. Então, quer dizer, toda a ideia da lei, na verdade, se a pessoa fez, não tem nada, é uma coisa técnica. A ideia da Torá, na verdade, toda a ideia da Torá, tanto de falar que é proibido, e tanto do castigo, é para que a pessoa não faça aquilo lá. Já tenha na mente que não pode fazer. Isso é uma força que fica, é uma força que a Torá tem, obviamente, enfim, sobre o que o Espírito tem sobre a matéria. Uma vez que a Torá fala que não pode ser feito isso, e ela ainda castiga a pessoa, se a pessoa fizer, se a pessoa fizer isso, então isso causa com que a pessoa acabe não fazendo aquele pecado. Sim. Causa eu estou falando no sentido espiritual, quer dizer, isso tem algum impacto, algum efeito sobre a pessoa que ela acabe então não fazendo aquele pecado, não fazendo aquele reto. Uhum. Por isso, enfim, a gente trouxe na explicação de Rabi Simcha Bunim de Pshischa, quando a Torá fala algo, então na verdade, através que ela fala isso, ela está te dando força para você fazer isso. Ela praticamente como se fosse que a Torá, ela está, enfim, aí vai depender da conexão que a pessoa tem com a Torá, na realidade. Uhum. Obviamente, se uma pessoa que ela tem conexão com a Torá forte, então só o fato de ela estar conectada com a Torá e a Torá proíbe de fazer isso causa, né, tem um efeito sobre a pessoa que ela acabe não conseguindo fazer aquilo. Uhum. Acabe não conseguindo pecar. Então, por isso, a Torá faz questão de falar que é proibido. Não só falar a punição, mas ela faz questão de falar que é proibido. Uhum. Porque o principal, na verdade, não é depois que a pessoa vai fazer o pecado e vai receber o castigo. O principal é que ela não faça. Por isso, certo. Todo objetivo é ter esse efeito sobre a pessoa espiritual, que isso também, enfim, essa é uma famosa ideia, né? Uma famosa ideia que uma vez é uma historinha, mas só que eu também passei por esta situação em que, enfim, eu tinha 17 anos, eu estava viajando para a Argentina para estudar, e aí eu sentei do lado de um cara que ele era cético, né? Não é cético, ateu, enfim, não queria. E ele me fez uma pergunta que a princípio ela tem o seu, enfim, ele falou